Olá, tudo bem? Eu espero que com você esteja tudo bem e seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Catequese da Crisma da Paróquia São José Operário. Meu nome é Rose Carla e estou aqui para começar a ler com vocês o capítulo de hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar a você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ative o sininho da notificação, que assim que a gente publica um vídeo novo, você vai ser notificado rapidamente. Então conto com vocês e vamos lá começar o nosso vídeo de hoje? Capítulo 6. Ir a Roma é voltar para casa. Vamos ao relato de Scott. Foi uma decisão de mútuo acordo, embora difícil mudar-nos, para eu me dedicar o tempo todo a preparar o doutorado em Teologia e Sagrada Escritura. Naquele semestre de outono descobri, seminário após seminário, como podia ser verdadeira e bela a doutrina católica, e como eram exigentes e práticos os ensinamentos morais da Igreja sobre o casamento, a família e a sociedade. Achei-me defendendo a doutrina católica, mesmo quando os católicos não o faziam. É verdade que muitos estudantes católicos davam testemunho da sua fé, ao mesmo tempo que a viviam e desfrutavam com ela. Eu partilhava uma sala com um deles, o John, que me levou à sua paróquia e me introduziu na liturgia eucarística. Através de John, entrei em contato com uma instituição católica excepcional, a Franciscan University of Steubenville, em Ohio, onde ele tinha concluído a licenciatura em Teologia. Explicou-me tudo o que se refere à ênfase que ali se dava à ortodoxia dinâmica. Mal sabia eu que apenas 5 anos mais tarde, eu mesmo estaria ali como professor. Outro colega de doutorado, Mônica Migliorino, ajudou-me de várias maneiras. Primeiro, depois de me ouvir falar na aula como católico, amavelmente, mas com firmeza, desafiou-me a viver de acordo com as minhas convicções católicas. Segundo, com o seu valente compromisso no momento pró-vida, a Mônica motivou-nos, a Kimberly e a mim, a colaborar também. Isso possibilitou-nos encontrar o tão necessário interesse comum, como voluntários a favor da família, combatendo o aborto e a pornografia. Escrevi vários artigos defendendo e fundamentando posições católicas. Desenvolvi meus argumentos acerca de Mateus, capítulo 16, versículos do 17 ao 19, num trabalho de 30 páginas, intitulado Pedro e as Chaves, para um seminário sobre o Evangelho de Mateus. O professor, um protestante, examinou-me durante mais de 1 hora, mas reconheceu que não encontrava nenhuma falha na minha argumentação. Alguns dos meus amigos não católicos pensavam que o Senhor me concedia uma visão magnífica, e, embora não soubessem aonde ela me estava levando, isso absorvia completamente a minha imaginação e a minha inteligência. Preparei outro trabalho com cerca de 100 páginas, intitulado Família Dei, para uma teologia da aliança, da família e da trindade, no qual sintetizava o resultado de mais de 10 anos de pesquisa sobre a aliança. Esta adquiria cada vez mais sentido. Se a aliança significa uma família na qual os membros partilham a carne e o sangue, então Cristo tinha instituído a Eucaristia para nos tornar capazes de partilhar o vínculo de carne e sangue da sua família, baseada na nova aliança, a Igreja Católica. O padre John, o meu amigo sacerdote de Pittsburgh, pôs-me em contato com o Layton Student Center, um centro do Opus Dei. Os amigos que ali encontrei, tanto sacerdotes como leigos, deram-me uma perspectiva prática da oração, do trabalho, da família, do apostolado, que integrou tudo o que havia de positivo na minha experiência evangélica dentro de um sólido plano de vida católico. Ensinaram-me
e animaram-me como leigo a encontrar modos de transformar o meu trabalho em oração. Um dos membros casados, Chris, estimulava-me constantemente a dar total prioridade à minha vida interior. Por fim, o processo de conversão começava, sobrenaturalmente, a tomar um tom romântico. O Espírito Santo mostrava-me que a Igreja Católica, que tanto me aterrorizara, antes era na realidade o meu lar e a minha família. Experimentava um gozo sentimento de regresso à casa à medida que redescobria o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos e irmãs mais velhos. Até que um dia meti fatalmente o pé na argola. Decidi que tinha chegado o momento de ir sozinho à missa. Tomei finalmente a resolução de atravessar as portas de Gesso, a paróquia de Marquette University. Um pouco antes do meio-dia, fui silenciosamente até a cripta da capela para a missa diária. Não tinha certeza do que ia encontrar. Talvez ficasse só com o sacerdote ou com um par de freiras mais velhas. Sentei-me no último banco, observando. Subitamente começaram a entrar numerosas pessoas vindas da rua, gente normal e corrente. Entravam, faziam uma genuflexão e ajoelhavam-se para rezar. Impressionou-me a sua devoção simples, mas sincera. Soou uma campainha e um sacerdote dirigiu-se para o altar. Eu continuei sentado, duvidando ainda se devia ajoelhar-me ou não. Como evangélico calvinista, tinha aprendido que a missa católica era o maior sacrilégio que um homem podia cometer. Imolar Cristo outra vez. Por isso, não sabia o que fazer. Observava e escutava atentamente que as leituras, orações e respostas tão impregnadas da Escritura convertiam a Bíblia em algo vivo. Tinha vontade de interromper a missa e dizer: espera, essa frase é de Isaías, o cântico é dos Salmos, puxa, aí está outro profeta nesta oração. Encontrei muitos elementos da antiga liturgia judaica que havia estudado tão intensamente. Então, subitamente, compreendi que era ali o lugar da Bíblia. Aquele era o ambiente no qual esta preciosa herança de família devia ser lida, proclamada e explicada. Depois passamos à liturgia eucarística, onde todas as minhas afirmações sobre a aliança encontravam o seu lugar. Queria interromper cada parte e gritar: ei! Vocês querem que eu lhes explique o que está acontecendo do ponto de vista da Escritura? Isto é fantástico. Mas em vez disso eu estava ali sentado, sobrenaturalmente faminto do pão da vida. Depois de pronunciar as palavras da consagração, o sacerdote elevou a hóstia. Senti então que a última sombra de dúvida se tinha dissipado dentro de mim. Com todo o meu coração murmurei: meu Senhor e meu Deus, Tu estás verdadeiramente aí. E se és Tu, então quero estar em plena comunhão contigo. Não quero negar-te nada. Recordei então a minha promessa, 1990. Ah, é verdade, tenho que me controlar. Sou um presbiteriano, não é verdade? Claro. E com isto saí da capela sem dizer absolutamente a ninguém onde eu tinha estado ou o que eu tinha feito. Mas no dia seguinte, lá estava eu outra vez. E assim, dia após dia. Em menos de 2 semanas estava preso. Não sei como explicar, mas tinha me enamorado completamente de Nosso Senhor na Eucaristia. A sua presença no Santíssimo Sacramento era para mim poderosa e pessoal. Mesmo ficando na parte de trás, comecei a ajoelhar-me e a rezar com os outros, a quem agora reconhecia como irmãos e irmãs. Não era um órfão. Tinha encontrado a minha família, a família de Deus. E de repente, 1990 pareceu-me muito distante. Dia após dia, presenciando todo o drama da missa,
Via a aliança renovada diante dos meus olhos. Sabia que Cristo queria que eu recebesse com fé, não só espiritualmente no meu coração, mas também fisicamente. Sobre a língua, na garganta e dentro de todo o meu corpo e alma. Era este o sentido da encarnação. Este era o Evangelho na sua plenitude. Todos os dias depois da missa, dedicava entre meia hora e 1 hora a rezar o rosário. Sentia que o Senhor derramava o seu poder através da sua mãe diante do Santíssimo Sacramento. Suplicava-lhe que abrisse o meu coração e me manifestasse a sua vontade. Senhor, é a tua chamada sobrenatural ou me encontro simplesmente preso numa espécie de fuga intelectual? As coisas começaram a precipitar-se. 2 semanas antes da Páscoa de 1986, Gary telefonou-me para nos anunciar que ele e sua mulher Leslie iam abraçar o catolicismo durante a vigília pascal. Fiquei pasmado. Gary, não posso acreditar. Pensávamos que você iria impedir que eu me tornasse católico. Não pode chegar antes de mim a Eucaristia. Não me parecia justo. Scott, não quero intrometer-me nas suas razões para esperar, mas a nós o Senhor já nos mostrou o suficiente para nos convencer a converter-nos ao catolicismo neste ano. Dirigi-me então ao Senhor em oração. Senhor, que queres que eu faça? Recordo ter rezado assim e ter pensado. Pergunto a mim mesmo por que é que não te fiz esta pergunta antes, Senhor. O que é que tu queres que faça? Estava completamente desconcertado quando, para minha grande surpresa, senti que me respondia: o que é que tu, meu filho, queres fazer? Isso era fácil, nem sequer precisei pensar 2 vezes. Pai, quero voltar para casa. Quero receber-te a ti, Jesus, meu irmão mais velho e Senhor, na Sagrada Eucaristia. E houve como uma suave resposta do Senhor: eu não te estou detendo. Senti-me rejubilar. É impossível descrever. Lembrei-me então que era melhor consultar primeiro a única pessoa que estava ainda realmente procurando deter-me. Desci as escadas à procura de Kimberly e disse-lhe: Kimberly, nem imagina o que o Gary me acaba de dizer. Ele e a Leslie vão unir-se à Igreja Católica na Páscoa daqui a 2 semanas. Kimberly respondeu com cautela: e o que isso muda as coisas? Atravessa-me com o olhar. Bom, tenho estado rezando e pedindo ao Senhor que me guie. Você falou que não seria antes de 1990, lembra? Prometeu. Não se esquive agora a sua promessa com pretextos espirituais. Contrariado, tive que admitir que ela tinha razão. Sim, lembro-me, 1990, mas desde que comecei a ir diariamente à missa, sinto que Cristo me chama a si na Sagrada Eucaristia. Ouvi em silêncio, com uma expressão de profunda dor estampada no rosto. Kimberly, não sei como explicar, mas tenho receio de ter chegado a um ponto no qual adiar a minha obediência seria desobediência. Você poderia, por favor, rezar para ver como seria possível me libertar dessa promessa? Sentimos nesse momento uma dor que as palavras não podem descrever. Depois de um longo momento de oração em outra sala, ela voltou, abraçou-me e disse-me: dispenso você da sua promessa, Scott, mas quero que saiba que nunca na minha vida me senti tão profundamente traída e abandonada. Foi duro para os dois. Mais tarde, nesta noite, rezei com insistência: Senhor, por que é que me mostras a tua família e ao mesmo tempo me afastas da minha?
Para que é que me apresentaste a tua esposa à igreja e me arrastaste para longe da minha? Durante esse tempo de oração, o Senhor pareceu dizer-me: eu não estou te chamando, apesar do teu amor a Kimberly e as crianças, mas precisamente por causa do teu e do meu amor a eles. Scott, você precisa da plenitude da graça na Eucaristia para que eu possa amá-los através de ti. Senhor, tu mesmo não poderias dizer isso a ela? Supliquei. Fui falar com Monsenhor, que era então pároco da igreja de São Bernardo. Chegou a ser bispo de Lincoln, em Nebraska. São Bernardo era a paróquia mais ortodoxa e também a mais vital da zona. Tinha a esperança que pudesse tornar-se um lar espiritual para mim. Não me enganei. O Monsenhor ouviu a minha longa odisseia teológica. Como teólogo bem preparado, podia compreender todo o meu estudo e a minha luta. Fez-me saber que não haveria nenhum obstáculo à minha entrada na Igreja Católica durante a Vigília Pascal. Contudo, como sagaz pastor que era, percebeu que eu precisava também de alguns conselhos práticos. Escutou pacientemente os meus planos para me preparar para a primeira comunhão. Uma semana de oração que terminaria com 3 dias de jejum até chegar a Vigília Pascal. Depois, com fina sabedoria e gentileza, perguntou-me: e como é que Kimberly e as crianças se encaixam em tudo isso? Tive que reconhecer, envergonhado, que os tinha deixado, de certo modo, fora dos meus planos. O Monsenhor propôs: Scott, posso sugerir um plano alternativo? Claro que sim, respondi contrito. Por que não lhes prodigaliza o seu amor e as suas atenções durante toda a semana? E termina com um ótimo piquenique no parque no sábado, imediatamente antes de eu lhe dar a primeira comunhão essa noite? Graças a Deus pela sabedoria pastoral. A Vigília Pascal de 1986 foi um momento de verdadeira alegria sobrenatural, assim como uma grande tristeza natural. Recebi o grande slam sacramental, o batismo condicional, a penitência, a confirmação e a primeira comunhão. Regressei ao banco e sentei-me ao lado da minha amargurada esposa, a quem amava com todo o coração. Pus-lhe o braço à volta e começamos a rezar. Senti que era como se o próprio Cristo, por meio da sua Escritura, da sua Eucaristia em mim, nos abraçasse aos dois. Era como se o Senhor dissesse: Scott, isso não depende dos seus sentimentos. Pela minha entrega a você na Sagrada Eucaristia, pode confiar em mim agora, mais do que nunca. Agora habito em você, no corpo e na alma, de um modo mais forte do que nunca. Agradeço ao Senhor que tenha usado a Sagrada Comunhão para me assegurar que Ele velaria por nós nos tempos difíceis que nos esperavam. E acabamos aqui o relato de Scott, desse capítulo 6, na primeira parte. Convidamos a todos para ficarem ligados ao próximo vídeo, onde nós iremos ler o relato de Kimberly, desse capítulo 6. Fiquem ligados que toda quarta-feira nós lançaremos um vídeo novo referente a um capítulo desse livro maravilhoso. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, mandem nos seus grupos, mande para o grupo de família, grupo de amigos e leiam comigo, leiam conosco, venha fazer parte dessa família de evangelização. Ative o sininho para que o próximo vídeo você receba em primeira mão assim que ele for publicado. Um grande abraço e fiquem com Deus.